Boa tarde, galerinha, terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Aqui é Tia Elô. Hoje, a nossa aula de Ciências Sociais, né? Vamos estudar as culturas que compõem o Brasil, tá? A gente já viu um pouquinho das influências culturais que recebemos na matéria de História, né? Disciplina de História, mas hoje vamos conhecer mais culturas, né? Então, né? O Brasil é um país bem diverso, né? Culturalmente, a gente já sabe disso. E também muitas culturas, né? Compõem o Brasil atualmente. Há muitos anos atrás, né, os imigrantes vieram e até hoje a nossa cultura é formada, né, por essas influências. Então, temos heranças indígenas, africanas, portuguesas e outras que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Vamos conhecer essas contribuições culturais agora, certo? A cultura indígena, tá? A gente herdou algumas coisas da cultura, né, que influenciaram a nossa cultura também. Por exemplo, tomar banhos diários, tá? Os índios, eles têm, os povos indígenas têm esse costume de tomar banhos diários, né? Outras culturas não, tomam uma vez ao dia, né? Também depende do clima, né? E da região e do país. Comer mandioca, né? A nossa macaxeira, a gente come macaxeira, a gente faz tapioca, né? E outros derivados também, né? E algumas palavras de origem indígena na cultura brasileira, que a gente tem até hoje. Né? Nosso vocabulário também sofreu muita influência, tá? Então, a cultura indígena, como a gente já viu, o artesanato, né? O costume de tomar banho diário, a culinária, né? Então, a gente sofre também uma influência enorme na cultura indígena. Isso mesmo, galerinha. Então, essas três culturas que vocês estão vendo aqui são as três culturas de base da formação cultural brasileira, tá bom? Indígena, que a tia Bianca já acabou de explicar, africana e portuguesa. Então, vamos lá para a africana, né? Foram várias contribuições que os povos africanos deram para a nossa cultura quando eles foram trazidos para cá, para o Brasil, na condição de escravos, né? Infelizmente. Mas, assim, eles deixaram muita herança para a gente, né? Então, por exemplo, eles contribuíram muito para a mineração e para a agricultura, né? Eles vieram com técnicas que os brasileiros não conheciam ainda na época. A arte, né, como a gente vê aqui ao lado na imagem, né? Essa arte geométrica, colorida. A música, como o samba, né? O nosso samba, o samba brasileiro, mas tem influência africana, né? Foram os negros que inventaram, tá? E o maracatu, que é outro ritmo também. A alimentação, né? Muita coisa da nossa culinária é de influência da cultura africana, né? A culinária afro-brasileira, que a gente chama. Por exemplo, acarajé e feijoada, tá? E também a religião, gente. Várias religiões praticadas hoje no Brasil são de matriz africana, né? São religiões que tiveram influência aí da cultura africana, tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo. E da cultura, né? Portuguesa, né? Como a gente já sabe, sofreu a colonização dos portugueses, dos europeus, né? E trouxeram a língua portuguesa para cá, né? E nós adaptamos, certo? Ao português, a arquitetura, tá? Então, as casas que a gente vê hoje, né, foram os portugueses que nos influenciaram e também o costume de comer bacalhau e azeite na culinária, né? Então, a gente consome o bacalhau porque é um costume português, né? A gente pode ver aí ao lado o bacalhau, o azeite, né? Tanto é que o azeite famoso é de Portugal. O bacalhau também muito conhecido, né? Eles consomem muito em Portugal e outros países também, né? Mas em Portugal é mais conhecido e eles trouxeram com a gente, tá? Trouxeram para a gente essas influências muito fortes na culinária e na arquitetura e também na nossa língua. Isso mesmo, galerinha. Além desses três povos que influenciaram a base da nossa cultura, também vieram para cá alguns imigrantes a partir do século XIX, tá? Que é esse informativozinho aqui, tá bom? Então a maioria veio para o Brasil tentar uma vida melhor, né? E a gente já estudou sobre isso até em geografia, história. Então a maioria dos imigrantes vieram trabalhar
veio trabalhar nas fazendas, né? Tentar uma vida melhor, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá bom? E aí, gente, quando eles vieram para cá, eles trouxeram todos os costumes deles, ou seja, a cultura, tá? Então, nós vamos conhecer agora um pouquinho da cultura de alguns imigrantes que nós herdamos, tá? Então, vamos conhecer alguns costumes brasileiros que têm origem na cultura desses imigrantes. Vamos ver com a tia Bianca esse primeiro grupo de imigrantes. Isso, então, o nosso primeiro grupo de imigrantes são os italianos, né? Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram influência na culinária, né? Na arquitetura também e na arte, tá? E o hábito de comer massa a gente tem até hoje, né? Muito comum hoje, né? Macarrão, pizza, lasanha, tá? Então foi trazido pelos italianos, tá? A arquitetura, que são casas de alpendres, que a gente vê aqui ao lado, com essa varanda, né? Também é de origem italiana, tá? Madeira, até com aquelas pedras mesmo, tem a origem italiana. E a arte italiana também influenciou muito a arte brasileira e os artistas brasileiros. Isso mesmo, galerinha. Além dos italianos, os japoneses também vieram aqui para o Brasil, né? E essa cultura, não só japonesa como oriental, também é muito forte aqui no Brasil, né? E nós já estudamos isso, já tivemos uma aula sobre a cultura japonesa. Então vamos ver algumas contribuições que eles deram para a nossa cultura aqui no Brasil. Eles aperfeiçoaram as técnicas agrícolas e de pesca, né? Então, é cultural dos japoneses, né, trabalhar com a plantação, com a pesca. O peixe é um dos elementos principais da culinária japonesa, né? Cultivo de vários tipos de vegetais e de frutas, nós também aprendemos com eles, como o caqui, a maçã Fuji, que é um tipo de maçã, a mexerica pocã e o morango, tá? São exemplos de cultivos, né, de plantações que nós aprendemos com eles. E a contribuição mais famosa, né, das artes marciais, tá? Das lutas, como o judô, o aikido, o jiu-jitsu, o karatê e o sumô. São exemplos de artes marciais, né, de lutas orientais que nós aprendemos com os japoneses e praticamos até hoje aqui no Brasil. Isso mesmo. E também sofremos influência, né, contribuições da cultura alemã, tá? Então, o que foi que eles influenciaram e qual foi a parte, né, principal que eles influenciaram no Brasil? No sul do Brasil, tá? Então, os alemães, eles, quando vieram ao Brasil, eles se fixaram, tá, no sul do Brasil, no sul do nosso país. Então, também influenciaram a arquitetura, tá? Se a gente for para Blumenau, Santa Catarina, a gente vai ver que as casas, né, são muito parecidas com as casas alemãs, tá? De madeira, parecem uns castelinhos, tá? E a cultura de forma geral, tá? Também algumas palavras, tá? Tem origem alemã, e também a festa mais conhecida, né, de origem alemã, que é o Oktoberfest, tá? Que é a festa da cerveja. Então, a cidade para, né, o sul do país para prestigiar a festa, as pessoas vão vestidas com trajes tipicamente alemães, tá? E é o Festival da Cerveja, tá? São horas e horas de Festival da Cerveja. É muito divertido, tá? E acontece todos os anos. Isso mesmo. E por último, os sírio-libaneses, né? Outros povos que vieram para cá, para o Brasil, e nós também aprendemos alguns hábitos culturais com eles. Por exemplo, o hábito de comer esfirra e quibe, né? Inclusive alguns fast foods, né, se especializam nesse tipo de culinária, a gente encontra facilmente, né, hoje esse tipo de culinária aqui no Brasil. Então, caiu no gosto das pessoas, né? Então, aí vocês estão sabendo a origem agora, né? Da esfirra e do quibe. Muitas palavras também, tá, gente, que compõem a nossa língua portuguesa, né? O nosso vocabulário, são de origem sírio-libanesa, tá? Por exemplo, alface, almofada, damasco, entre outras palavras. Tá bom, galerinha?
Espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho da origem, né, das raízes culturais do nosso Brasil. Vocês já sabiam de algumas contribuições e hoje souberam de outras, né, Tia Bianca? Isso mesmo, tá? Então, fica mais aí, né? Mais influências culturais que temos no nosso Brasil, tá certo? Boa aula e responda as atividades e até mais. Até mais.